No dia 28 de julho de 2008, uma cena brutal seria descoberta dentro de um apartamento de luxo na cidade de Dubai. O corpo de uma mulher foi encontrado no interior de um imóvel em um ambiente que indicava violência e uma possível luta antes da morte. A princípio, o caso poderia ser tratado como mais um homicídio em uma grande metrópole, mas alguns detalhes chamavam a atenção das autoridades desde os primeiros momentos. A vítima era Suzanne Tamim, uma cantora conhecida no mundo árabe, cuja vida era marcada por fama, exposição e uma série de conflitos pessoais. Com o avanço inicial das investigações, começou a ficar claro que aquele não era um caso simples, e que por trás daquela morte existia um contexto muito mais complexo. A história de Suzanne Tamim começa no Líbano, país onde ela nasceu e passou a infância em um contexto social ainda marcado pelas consequências de conflitos internos. Mesmo crescendo em um ambiente instável, há relatos de que desde muito jovem ela demonstrava interesse por música e arte. Sua família não fazia parte do meio artístico e não há muitos registros detalhados sobre a vida dos pais dela. Mas sabe-se que, como em muitas famílias libanesas, havia uma valorização da estabilidade. Geralmente, eles são bem conservadores. Ainda assim, o talento dela se destacava muito e desde cedo, principalmente pela sua voz e pela facilidade de se apresentar em público. Durante a adolescência, Suzanne passou a se interessar mais seriamente pela música. Ela não seguiu inicialmente uma carreira formal no entretenimento, mas começou a participar de pequenas apresentações e a desenvolver sua imagem. Além da música, sua aparência também chamava atenção, o que fez com que ela começasse a circular em ambientes ligados à moda e à televisão, ainda que de forma inicial e sem grande projeção. Esse período foi importante para construir a base do que viria depois, uma figura que combinava presença estética forte e talento artístico. A virada na vida dela aconteceu quando decidiu participar do programa Estúdio Eufan, um dos concursos de talentos mais conhecidos do mundo árabe. Foi ali que Suzanne ganhou visibilidade real. Sua performance chamou a atenção não apenas pela voz, mas também pela forma como se apresentava. Segura, expressiva e uma imagem que rapidamente se destacava entre os outros participantes. Ao vencer a competição, ela passou a ser reconhecida em vários países da região, o que abriu portas para contratos, gravações e aparições na mídia. Depois da vitória, Suzanne iniciou oficialmente sua carreira como cantora. Ela lançou músicas, gravou videoclipes e passou a aparecer com frequência em canais de televisão árabes. Sua imagem era cuidadosamente trabalhada, cabelos marcantes, estilo glamuroso e uma postura que misturava sensualidade com sofisticação. Isso fez com que ela não fosse vista apenas como mais uma cantora, mas também como uma figura midiática forte, capaz de atrair atenção, tanto pela música quanto pela sua beleza e presença. Ao longo desse período, Suzanne construiu uma base sólida de fãs e se consolidou como uma artista conhecida no cenário pop árabe. Ela também passou a circular entre diferentes países, não ficando restrita ao Líbano. Sua carreira se desenvolvia em paralelo a uma exposição cada vez maior, com entrevistas, eventos e participações públicas. Essa visibilidade constante fez com que sua imagem se tornasse familiar para o público, mas também aumentou o interesse da mídia pela vida pessoal dela. Apesar do sucesso, sua trajetória não foi linear. Houve momentos de afastamento, mudanças de país e tentativas de recomeço, o que impactou diretamente sua carreira. Ainda assim, Suzanne manteve relevância por conta da imagem que havia construído desde o início. Ela representava um tipo de celebridade que ia além da música, alguém que despertava curiosidade, gerava manchetes e permanecia em evidência mesmo fora dos palcos. Com o crescimento da fama de Suzanne, a exposição da vida dela deixou de ser apenas artística e passou a envolver aspectos pessoais que rapidamente se tornaram assuntos constantes na mídia. Diferente de outros artistas, ela não conseguia separar muito bem sua carreira da sua vida pessoal. A imprensa acompanhava suas mudanças de país, suas decisões profissionais e, principalmente, situações que indicavam conflitos fora dos palcos. Uma das principais polêmicas envolvendo seu nome dizia respeito a questões legais e disputas que surgiram ao redor de sua vida. Em alguns momentos, ela alegou estar sendo pressionada e até perseguida, o que fez com que ela deixasse determinados lugares de forma repentina.
Essas mudanças não eram vistas como simples decisões de carreira, mas como tentativas de se afastar de situações que, segundo relatos, envolviam controle e influência de pessoas com poder. Entrando na parte dos relacionamentos, esse foi um dos pontos mais marcantes da vida de Suzane. Ela teve envolvimento com homens influentes, e alguns desses relacionamentos foram descritos como instáveis e cercados por conflitos. Houve casamento, separação e disputas legais que ganharam visibilidade pública. Em determinados casos, surgiram acusações graves, incluindo alegações de controle, ameaças e tentativa de impedir que ela seguisse sua própria vida de forma independente. Esses relacionamentos não apenas afetaram sua vida pessoal, mas também influenciavam diretamente suas decisões profissionais e mudanças de residência, por exemplo. Suzane passou a viver entre diferentes países, incluindo o Líbano, o Egito e os Emirados Árabes, em uma rotina marcada por deslocamentos frequentes. Esse padrão reforçava a percepção do público de que ela estava constantemente tentando recomeçar, ao mesmo tempo em que parecia não conseguir desvincular-se completamente do seu passado. Entre esses relacionamentos, um dos mais conhecidos foi com Adel Matouk, com quem Suzane chegou a se casar. Esse casamento foi marcado por conflitos sérios e acabou se tornando um dos episódios mais controversos da vida dela. Segundo relatos da época, a relação teria se tornado controladora, com restrições à liberdade dela e tentativas de interferir diretamente em sua carreira e rotina. Após essa separação, a vida de Suzane continuou cercada por figuras influentes. Foi nesse contexto que surgiu o nome de Hissam Talat Mustafa, um dos homens mais ricos e poderosos do Egito. A relação entre os dois nunca foi totalmente clara em termos públicos, mas havia fortes indícios de envolvimento. Inclusive, esse homem era casado. De acordo com investigações e relatos posteriores, Hissam teria desenvolvido um interesse intenso por Suzane, oferecendo apoio financeiro, presentes e imóveis. Com o tempo, esse envolvimento passou a ser visto como mais um capítulo problemático na vida dela. Pessoas próximas afirmavam que Suzane tentava manter distância e reconstruir sua vida de forma independente, enquanto, por outro lado, existiam sinais de que esse afastamento não era simples. Essas situações acabaram influenciando diretamente suas decisões de mudança. Suzane deixou o Egito e foi para Dubai, onde buscava uma vida mais discreta. Lá ela tentou se afastar dos conflitos anteriores e retomar algum nível de normalidade. No entanto, mesmo distante fisicamente, os vínculos do passado ainda pareciam exercer influência sobre sua vida. Ela escolheu se estabelecer em Dubai porque Dubai oferecia exatamente o que ela parecia buscar naquele momento: discrição, segurança e a possibilidade de viver longe da pressão constante da mídia que acompanhava sua vida em outros países. Instalando-se em um apartamento de alto padrão em uma das áreas mais valorizadas da cidade. Suzane passou a levar uma rotina mais reservada, mantendo contato com poucas pessoas e evitando exposição pública. Apesar dessa tentativa de vida mais tranquila, sua história não estava completamente desconectada do passado. Ainda existiam questões mal resolvidas e vínculos que de alguma forma continuavam presentes. Mesmo assim, para quem olhava de fora, aquela parecia uma nova fase para ela, mais silenciosa, controlada e distante dos conflitos que marcavam sua trajetória até então. No dia 28 de julho de 2008, essa rotina foi interrompida. Registros de câmeras de segurança mostram um homem entrando no prédio onde Suzane morava. Ele não chamava atenção à primeira vista, mas suas ações indicavam familiaridade com o ambiente. No dia do crime, o homem identificado depois como Mohsen El-Sakari já estava em Dubai há alguns dias. Ele não chegou ali por acaso. Segundo investigações, ele monitorou a rotina dela, estudou o prédio e planejou a abordagem. Isso explica por que ele conseguiu agir com tanta segurança. O prédio onde Suzane também morava fazia parte de um complexo de alto padrão com portaria e controle de acesso. Só que esse tipo de segurança não é infalível, principalmente quando alguém consegue entrar se passando por visitante legítimo. O que se acredita, com base nas investigações e imagens analisadas pela polícia, é que ele entrou como se fosse um visitante comum, bem vestido, sem levantar suspeitas, o que facilitou a passagem pela recepção.
Sobre subir até o apartamento, existem 2 pontos importantes. Em muitos prédios de Dubai, naquela época, o controle interno, como o acesso aos andares, não era tão rígido quanto o acesso principal. Ou seja, uma vez lá dentro, era totalmente possível chegar aos andares sem necessariamente ter autorização direta do morador, dependendo do sistema do prédio. Isso pode ter sido uma falha explorada por ele. Agora, sobre um momento mais crítico, como ele conseguiu contato com ela? Segundo o que foi levantado no julgamento, Moulsein não arrombou a porta. Isso indica que Suzanne também abriu a porta voluntariamente para ele. E aí entra a hipótese mais aceita. Ele teria se passado por alguém confiável, possivelmente um entregador. É dito que, provavelmente, ele falou para ela que tinha uma encomenda, um presente para ela, e por isso ela abriu a porta. Dentro do apartamento, o ataque contra Suzanne aconteceu de forma rápida e direta. Assim que conseguiu entrar, Moulsein partiu para cima dela, utilizando uma faca. Não houve tempo para que ela entendesse completamente o que estava acontecendo ou buscasse ajuda. Os indícios encontrados no local mostram que Suzanne tentou reagir, havia sinais de luta. Mesmo assim, o agressor conseguiu dominá-la dentro do próprio apartamento, aproveitando o fator surpresa e o espaço fechado. Perto desse apartamento da Suzanne, tinham outros 3 apartamentos. 2 deles estavam sem morador na época dos fatos, não tinha ninguém residia naqueles apartamentos. E o outro apartamento, que era vizinho ao dela e tinha um morador, só tinha uma pessoa morando e no momento do crime ele tinha saído, não estava presente. Então, o que é dito é que ninguém ouviu gritos nem pedido de socorro. O ataque foi feito com múltiplos golpes de faca. Não foi um único golpe, mas uma sequência, o que reforçou para os investigadores que havia uma intenção clara de garantir a morte. Esse tipo de ação também indica que não se tratava de um crime impulsivo, mas de algo executado com determinação. É dito também que, além das facadas, ele tentou cortar a cabeça dela, tentou tirar a cabeça dela de fora para fora do corpo. Após o ataque, Suzanne não resistiu aos ferimentos. O agressor deixou o local, encerrando a ação da mesma forma silenciosa com que havia chegado. O cenário encontrado depois pelas autoridades refletia exatamente isso, um crime rápido, violento e executado de maneira direta. Após o crime, o apartamento de Suzanne permaneceu em silêncio por horas. Ninguém ouviu nada fora do comum naquele momento, o que fez com que tudo passasse despercebido inicialmente. A ausência de qualquer contato começou a chamar a atenção. Suzanne não atendia ligações nem respondia mensagens, o que preocupava pessoas próximas. Diante disso, alguém ligado a ela, os relatos variam entre conhecidos ou pessoas responsáveis pelo prédio, decidiu verificar o que estava acontecendo. Quando o apartamento foi aberto, a cena foi imediatamente identificada como grave. Suzanne foi vista caída no interior do imóvel já sem vida. O ambiente apresentava sinais claros de violência, o que levou ao acionamento imediato das autoridades de Dubai. A polícia chegou ao local pouco tempo depois e iniciou os primeiros procedimentos. Desde o início ficou claro que não se tratava de uma morte natural ou acidental. A forma como o corpo foi encontrado, somado ao estado do apartamento, indicava claramente um homicídio, dando início a uma investigação que rapidamente ganhou proporções muito grandes. A partir daquele momento, as autoridades de Dubai isolaram completamente o apartamento e iniciaram os primeiros levantamentos no local. Peritos analisaram cada detalhe, posição do corpo, sinais de luta, possíveis impressões digitais e qualquer vestígio que pudesse indicar quem havia entrado ali e como o crime havia sido executado. Logo nas primeiras horas, um ponto chamou muita atenção. Não havia sinais de arrombamento. A porta não tinha danos, o que reforçava a hipótese de que ela abriu a porta por vontade própria, possivelmente sem perceber o risco. Isso direcionou a investigação para um cenário mais específico, afastando a ideia de invasão aleatória e indicando que o autor poderia ter usado algum tipo de pretexto para ganhar acesso. Outro ponto importante foi a análise das áreas comuns do prédio. As autoridades começaram a revisar registros de entrada e saída, além das imagens capturadas pelas câmeras de segurança. Foi nesse momento que surgiu a figura de um homem que não fazia parte da rotina do local, mas que apareceu circulando pelo prédio no dia do crime. As imagens mostravam esse homem entrando, se deslocando pelos corredores e posteriormente deixando o edifício. O comportamento dele chamou a atenção justamente por não demonstrar pressa nem nervosismo, o que indicaria familiaridade com o que estava fazendo.
A partir dessa gravação, a polícia conseguiu isolar um suspeito principal e passou a trabalhar na sua identificação. Com o avanço das análises, ficou claro que o crime não havia sido improvisado. Havia planejamento, escolha de momento e execução precisa. E conforme as autoridades aprofundavam a investigação, o caso começava a sair do âmbito local e ganhava dimensões maiores, levando à possibilidade de que aquele assassinato estivesse ligado a algo além de um ato individual. Com a identificação daquele homem nas imagens, as autoridades de Dubai passaram a trabalhar rapidamente para descobrir quem ele era. A análise dos registros do prédio, cruzada com dados de imigração e movimentações recentes, levou até o nome de Mohsen El-Sukari. A partir daí, a investigação ganhou velocidade e descobriu-se que ele havia chegado em Dubai pouco antes do crime e que não era um turista. Seus deslocamentos eram específicos e havia indícios de que ele estava focado em um único objetivo. Esse comportamento reforçava a hipótese de premeditação. Com a identificação confirmada, as autoridades conseguiram localizá-lo e efetuaram a prisão ainda em Dubai. Durante o interrogatório, começaram a surgir elementos que mudariam completamente o rumo do caso. O que inicialmente parecia ser um assassinato isolado, passou a levantar suspeitas de algo maior. Conforme os investigadores aprofundavam a apuração, o nome de Hissan Talat Mustafa começava a aparecer. Um empresário extremamente poderoso, com influência política e econômica, que teria algum tipo de ligação com Suzane no passado. A possibilidade de que o crime tivesse sido encomendado passou então a ser considerada seriamente. As evidências indicavam que Mohsen não teria agido sozinho ou sem motivação pessoal, mas sim seguindo instruções. Essa linha de investigação levou o caso a outro nível, envolvendo cooperação entre países e atraindo atenção internacional. O assassinato de Suzane Tamim deixava de ser apenas um crime violento para se transformar em um escândalo que envolvia poder, dinheiro e influência, e que ainda teria desdobramentos importantes nos meses seguintes. A partir da prisão de Mohsen El-Sukari, a investigação começou a avançar para além da execução do crime. As autoridades passaram a focar em entender a motivação e, principalmente, se havia alguém por trás da ação. Durante os interrogatórios e a análise de provas surgiram indícios de que ele não teria agido sozinho. Com o aprofundamento do caso, confirmou-se a participação de Hissan Mustafa. As investigações indicaram que Hissan teria oferecido uma grande quantia em dinheiro para que o crime fosse cometido. Essa suspeita se baseava em transferências financeiras, contatos entre os envolvidos e na própria relação prévia entre ele e a vítima. A hipótese de um assassinato por encomenda começou a se consolidar, transformando completamente o peso do caso. Diante da gravidade das evidências, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos compartilharam informações com o Egito, dando início a uma cooperação internacional. Pouco tempo depois, Hissan foi preso em seu país, o que causou muita repercussão. A prisão de uma figura tão poderosa chamou a atenção da mídia em toda a região e levantou debates sobre influência, justiça e possíveis interferências no processo. O caso então seguiu para julgamento, acompanhado de perto pela imprensa. Durante o processo foram apresentados detalhes sobre o planejamento do crime, a relação entre os envolvidos e os caminhos que levaram até aquela decisão. Tanto Mohsen quanto Hissan acabaram sendo condenados em uma decisão que reforçava a tese de assassinato premeditado. Mesmo com a condenação, o caso continuou gerando questionamentos. A complexidade das relações envolvidas, o poder das pessoas ligadas à história e as circunstâncias do crime fizeram com que ele permanecesse como um dos mais comentados da época. Durante o julgamento, os promotores apresentaram a teoria de que Hissan não aceitava o afastamento de Suzane e, movido por essa obsessão, teria decidido mandar matá-la. A acusação sustentava que ele ofereceu uma grande quantia em dinheiro a Mohsen para executar o crime em Dubai. A defesa tentou questionar essa versão, questionando a força das provas e negando que houvesse participação direta de Hissan no assassinato. Mesmo assim, o conjunto de evidências apresentados no processo foi considerado suficiente para sustentar a acusação. O caso teve enorme repercussão porque envolvia um empresário extremamente poderoso, acostumado à influência política e econômica, agora sentado no banco dos réus, acusado de matar uma cantora famosa. Quando a sentença foi anunciada, tanto Hissan quanto Mohsen foram condenados à pena de morte. A decisão causou grande impacto na opinião pública
e foi vista como uma resposta dura em um caso cercado por poder e influência. Para muitas pessoas, aquela condenação representava a ideia de que nem mesmo figuras influentes estavam acima da lei. No entanto, o processo ainda teria novos desdobramentos. Posteriormente, as condenações foram revisadas e as penas foram reduzidas. Depois de recursos e reavaliações judiciais, a pena de morte foi substituída por prisão. Essa mudança gerou críticas e reacendeu debates sobre até que ponto o poder e a influência poderiam afetar o resultado final. Mesmo com essas revisões, a condenação consolidou oficialmente a conclusão da investigação. A morte de Suzane Tamim havia sido com certeza premeditada. A narrativa apresentada pelas autoridades apontava para um crime motivado por obsessão e executado mediante um alto pagamento. Um fato que chamou a atenção nesse caso é que durante o julgamento, a cobertura na mídia egípcia foi restringida por decisão judicial. As autoridades do Egito vetaram tudo sobre esse caso no país. Eles impuseram uma espécie de silêncio sobre o processo, proibindo que jornais, programas de TV e qualquer outro meio divulgasse detalhes do julgamento de Hissam Mustafa. Esse tipo de medida, conhecida como proibição de publicação, costuma ser usado, segundo a justificativa oficial, para evitar que a opinião pública interfira no julgamento. Na prática, enquanto o caso repercutia amplamente fora do país, dentro do Egito as informações eram limitadas. Isso aumentou ainda mais o interesse do público e contribuiu para um clima de tensão em torno do julgamento. Após a condenação, a família de Suzane Tamim manteve uma postura mais reservada. Como o caso teve grande repercussão internacional, muitas informações públicas vieram mais do processo judicial do que de declarações da família. Ainda assim, sabe-se que houve muito impacto, principalmente pela forma como tudo aconteceu e pela exposição que o caso ganhou. Para pessoas próximas, a sensação era de que a vida dela, marcada por altos e baixos, terminou de maneira extremamente violenta e distante de casa, o que tornou tudo ainda mais difícil de assimilar. Do lado judicial, a situação dos condenados passou por mudanças importantes ao longo dos anos. Mohsen e Hissam foram inicialmente condenados à pena de morte, como mencionei, mas essa decisão não foi definitiva. Com o passar do tempo, novas revisões aconteceram. Mohsen teve a pena diminuída e anos depois ele acabou sendo libertado após cumprir parte da condenação, ou seja, hoje em dia ele já está solto. Já Hissam, o empresário que encomendou o crime, permaneceu preso por mais tempo, mas também não cumpriu prisão perpétua. Um ponto importante no desfecho do caso envolve a libertação de Hissam Mustafa, que ocorreu em 2017, durante o período do Ramadã. No Egito, é relativamente comum que, em ocasiões religiosas ou nacionais, o governo conceda perdões presidenciais a determinados presos como forma de clemência. Esses perdões costumam ser aplicados a pessoas que já cumpriram parte significativa da pena e atendem a critérios legais específicos. No caso de Hissam, sua libertação foi resultado desse tipo de decisão, o que gerou forte repercussão justamente por se tratar de alguém envolvido em um crime de grande visibilidade e por sua posição de poder e influência. Ou seja, hoje em dia, os dois, tanto quem mandou matar como o assassino da Suzane, estão soltos. E assim termina o caso de Suzane Tamim, um crime que começou com uma cena brutal em Dubai, ganhou repercussão internacional e terminou de forma controversa. Apesar das condenações e de toda a investigação que apontou para um assassinato planejado, o fato dos envolvidos não permanecerem presos até hoje, o fim das penas, deixou a sensação de que a justiça não foi plenamente cumprida. Para muitos ficou a impressão de que o poder e a influência tiveram um peso maior do que a justiça, transformando a história de Suzane em mais do que um caso criminal, mas em um exemplo de como nem sempre um veredito encerra de fato todas as questões.